Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. E espero que em Deus você tenha tido uma boa noite de sono e um novo dia cheio da graça e da paz do Senhor Jesus. Novamente estamos aqui para continuarmos o nosso estudo de ontem, que está na carta de Tiago, no capítulo 1. Ontem estudamos o versículo 5 e o 2. Hoje vamos continuar na revista da Escola Bíblica Dominical da Editora Cristã Evangélica do Brasil. Tiago, a fé em ação. A lição número 2 nós dividimos em 3 momentos. O primeiro momento nós vimos ontem, que eles abordaram a forma como 3 personagens agiram diante das provações. O primeiro personagem foi Abacuque, que demonstrou louvor em meio à sua provação, em meio às provas. Então, Abacuque, ele louvou a Deus pelo que ele era, não pelo que ele poderia lhe dar. Então, é errado a gente ir na igreja para buscar as bênçãos de Deus e não o Deus da bênção. O outro personagem que nós vimos ontem foi Paulo. Paulo, em Filipenses 3,11, mostra que ele teve um contentamento em viver em toda e qualquer situação, servindo ao Senhor. Então, esse contentamento, essa alegria de viver contente em toda e qualquer situação. O terceiro personagem foi Jesus, Jesus, ele demonstrou no momento das suas provas, foi até o fim, demonstrando alegria, demonstrando serenidade e demonstrando ternura na hora das provações. Hoje nós vamos ver o segundo ponto dessa lição, que fala do propósito das provações. E Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4, vai dizer: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Lembrando que Tiago, ele escreveu essa carta às 12 tribos de Judá, dos judeus, que estava na dispersão, que morava fora de Jerusalém. E Tiago quis ensiná-los a não ser somente ouvintes, ou que eles viessem somente, não só conhecer a palavra, mas ser também praticantes da palavra. E então hoje vamos saber um pouco do propósito, o porquê. Sempre quando estamos sendo provados, nós queremos saber o porquê que estamos sendo provados. E essa lição de Tiago vai nos incentivar que tem 2 respostas, o porquê que nós somos provados. Pelo menos 2 respostas. E ele abrange aqui que é comum, quando estamos em meio às aflições, as pessoas dizerem que não sabem o porquê de tudo isso que lhes está acontecendo. É verdade que nem sempre sabemos o motivo das experiências desagradáveis pelas quais passamos. A dor e o sofrimento quase sempre nos tiram a capacidade de perceber a razão dos fatos. Não sabemos porquê da provação, não é inválida. Ela continua sendo genuína e tem propósito. Às vezes, eu não sei a razão, mas Deus sabe. Isto basta. Jó não tinha a menor ideia do que estava passando por tamanho sofrimento, porque ele estava sendo tão provado. Não obstante, Deus sabia, e Jó, no devido tempo, saberia também. A palavra de Deus é a nossa experiência com ele, e o futuro se encarregarão de nos confirmar
que as provações na vida do cristão têm um propósito definido. Então, nada acontece por acaso. Não estamos à mercê da história. Somos servos do Todo-Poderoso, aquele que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. As provações visam produzir dois resultados, como veremos a seguir. Então, ela tem dois meios de mostrar. O primeiro meio, ela vem provar a nossa fé. Então, é uma fé aprovada. E essa fé aprovada, ela leva a pessoa a entender que ela passou por aquele teste, que ela conseguiu a aprovação de Deus com o seu comportamento, com suas atitudes perante aquele teste. E nós vamos ver que Abraão, que foi chamado o pai dos que têm fé, né? E, então ele foi chamado para que ele recebesse esse honroso título, que sua fé foi provada até as últimas consequências. Então o autor da revista diz que a fé de Abraão ela foi provada até o seu limite, até o seu limite, as últimas consequências. Então ele demonstrou obediência quando foi chamado. No capítulo 12 de Gênesis, mostra que ele morava em Ur dos Caldeus, na terra de Ur. E dali Deus o chamou, falando para ele que ele ia para uma terra distante e que Deus iria fazer dele uma grande nação e que Deus ia abençoar. Deus ia abençoar a vida de Abraão. Então ele obedeceu. Ele não duvidou. Ele creu. Ele pôs em ação aquilo que Deus lhe havia proposto. Então, fé aprovada é pôr em ação aquilo que Deus lhe colocou para viver. E nós podemos dizer que a fé aprovada é aquela que produz perseverança. E perseverança é o momento de saber esperar em Deus, é o momento de saber esperar confiantemente que Deus está agindo, que Deus está atuando, que Deus está presente, que Deus não nos abandona. Então, a fé genuína, resultado direto dos testes que Deus faz, uso para promovê-la. E o outro teste que Abraão passou foi na questão quando Deus pediu para ele oferecer Isaque no altar, no devido monte. E Abraão obedeceu em momento algum. Podemos até imaginar que Abraão sentiu sofrimento. É natural a gente sentir sofrimento. É natural o inimigo nos tentar, né, fazer nós desviarmos do propósito que Deus tem para a nossa vida. É natural o inimigo querer colocar medo em nós, que nós venhamos desistir, que nós venhamos abandonar, e venhamos parar de servir esse Deus. Então Abraão pediu Isaque como um teste da sua prova e um teste da sua fé. E ele foi lá e a sua fé esteve sobre o altar da provação. Então ele passou por esse teste, ele foi aprovado. Quando ele estava prestes a imolar o seu filho, um anjo bradou dos céus e falou para ele não fazer aquilo, porque Deus viu que ele era amigo de Deus, que Deus estava no lugar central da sua vida, que era a prioridade de sua vida, e não era o seu filho. Então, Abraão foi testado acerca de Deus ter tirado ele no meio da sua parentela, no meio da onde ele cresceu, e levar para um local desconhecido, um local que ele ainda não tinha noção do que haveria de acontecer, o que sucederia com a sua vida e com a sua esposa e com todos aqueles que estavam com ele.
Então Abraão teve uma fé aprovada. E Abraão era homem como nós. Abraão soube depositar sua fé, produzindo nele perseverança, produzindo nele essa o genuíno resultado direto dos testes que Deus lhe permitiu passar. Então hoje nós estamos sendo testados também, estamos em quarentena, visando assim o amor ao próximo, visando assim o bem-estar daquela pessoa que está do nosso lado. Então nós estamos sendo testados. Então vamos entender que Deus está nos testando, testando a nossa fé, testando a nossa paciência, né? Testando aquilo que nós temos enfrentado. Então busque ter uma fé aprovada diante de Deus. E quem aprova não somos nós, quem aprova é Deus. E temos que buscar essa aprovação. E ela induz o crente a continuar crendo em Deus e em sua palavra, mesmo quando a dor não passa, quando a doença prevalece sobre a saúde, quando o emprego não vem. Embora haja perdas e danos, sua fé permanece inabalável. Então é você passar por um teste, é você passar por uma prova, sabendo que Deus, ela vem de Deus. E você deve entender que Deus está querendo usar a sua vida para que outros venham a conhecê-lo, venham a depositar a sua fé nele. Então você é um autor, você é um ator, né? Ou uma atriz que está passando por uma prova, mas tem os telespectadores, as pessoas que estão olhando para você, vendo qual é o seu comportamento, qual é a sua fala, qual é as suas atitudes em meio a essa prova. O segundo ensinamento que esse texto quer nos dar é um caráter aprovado. Então, a nossa experiência vai comprovar que a maioria das grandes mudanças que ocorreram em nosso caráter se deram em meio às provações. O sofrimento muitas vezes age como um verdadeiro instrumento da graça para reduzir a nada o orgulho do soberbo, a autossuficiência do arrogante. Quanta gente que se acha o dono da situação, o supremo, o intocável, só se aproxima da cruz devido ao rigor das provações a que foi submetido. As provações têm como objetivo também polir o caráter, ainda seja a ferro e fogo. Evidentemente, o poder transformador não está na dureza das tribulações, mas no Espírito Santo que age. Esse sabiamente faz uso das circunstâncias, dos acontecimentos, para nos instruir e nos moldar. Então, o Espírito Santo, a maior parte é nós entendermos e deliberarmos a ação do Espírito Santo em meio a essa provação desse caráter aprovado. Então, nosso caráter, nós já nascemos com ele. E ele tem que ser moldado através das lutas, através das provas, através das dificuldades. Por isso que não encerramos uma prova, logo já vem outra, porque nós devemos ser moldados como o ferro quando passa pelo fogo. Ele é moldado do jeito que o metalúrgico deseja. Então, assim também deve ser a nossa fé. Ela deve produzir em nós um caráter aprovado. Um caráter que venha demonstrar, que venha agir e da forma como Deus quer. Então, devido ao estado caído em que o homem se encontra e a dureza do coração provocada pelo pecado após a queda, nem sempre nos é fácil ouvir a voz de Deus em situações normais. Às vezes, o leito de enfermidade, o luto pela perda de alguém que nos era importantíssimo, a dor e o sofrimento de uma crise existencial, entre outras
constitui oportunidade onde a voz de Deus é ouvida com mais clareza e os nossos valores e conceitos são mais bem avaliados. Não sabemos subestimar o valor que as provações exercem na vida do cristão ou do crente em Cristo Jesus, que que diz respeito à construção de um caráter aprovado por Deus. Então, o propósito das nossas provações, ter uma fé aprovada e um caráter aprovado por Deus. Então, Deus usou pessoas, Deus usou vidas para, através dessas vidas, transformar. Você vê que ele usou um homem, tirando ele no meio da sua parentela, e depois com 100 anos, Deus cumpre a promessa de lhe dar um filho por intermédio da sua mulher, Sara. Então, Sara teve Isaac aos 90 anos e Abraão teve o seu filho aos 100 anos. Então, ele esperou com paciência a promessa, ele esperou pacientemente pela prova terminar, sabendo que Deus seria glorificado em sua vida, Deus seria exaltado em sua vida. Meu irmão, minha irmã, Deus quer ser exaltado na sua vida, Deus quer ser glorificado em sua casa. Então, quando agora estamos em casa, vamos deixar que o louvor venha fluir do nosso interior, o louvor venha fluir para que a nossa fé seja provada, venhamos ser perseverantes na oração, perseverantes na leitura da palavra, perseverantes na forma de louvar a Deus em meio a essa prova. Em meio a essa prova que é para um bem-estar de todos aqueles que estão à nossa volta, de todos aqueles que estão perto de nós. Então, o que você está passando não é em vão, o que você está enfrentando não é em vão. Deus quer ser visto, querendo aprovar a sua fé e querendo aprovar o seu caráter. O seu caráter em meio a essa prova. Então, creia em Deus. Não busque busque o Deus da bênção e não a bênção de Deus. Busque aquele que é maior do que a bênção. Busque aquele que é maior do que o que você está passando. Busque a Ele. Não busque pela bênção. Busque pelo Deus da bênção. Assim Abraão nos incentivou a viver e a fazer. Então demorou muitos anos, mas Abraão foi perseverante. Por isso que ele é chamado de o pai da fé. E que Deus abençoe a sua vida. E que você venha confiar no Deus da bênção e não na bênção que Deus pode dar. Você venha confiar no que Deus é e não o que Ele pode te dar. Venha confiar e venha crer que Ele está com você, que Ele estará dia a dia ao seu lado, enfrentando toda e qualquer situação. Eu queria orar com você. Deus bendito, Deus de graça. Visita esse homem, visita essa mulher. Visita esse jovem, visita, ó Deus, esse adolescente. Visita, ó Deus, essa criança. Visite todos os idosos, ó Deus, que estão no grupo de maior risco. Senhor, que o Senhor conhece todas as coisas. Senhor, que esse vírus, ó Deus, venha estar, ó Deus, sendo disseminado, acabado, não só aqui no Brasil, mas, ó Deus, em toda parte do mundo. Aonde, ó Deus, ele tem levado muitas vítimas, muitas famílias estão, ó Deus, vitimadas, sentindo dor por causa desse vírus e por causa de muitas outras doenças, por causa de muitas outras causas que traz sofrimentos e que, ó Deus, o Senhor nos permite ser, ó Deus, provado. A nossa fé venha ser aprovada, o nosso caráter venha ser aprovado pelo Senhor, não importa o que estamos passando, não importa o que estamos enfrentando, que o Senhor seja glorificado e venhamos ser perseverantes, venhamos ser pacientes em meio à prova, em meio à luta. Que o Senhor, ó Deus, gere em nós paciência em meio a essa luta, gere em nós, ó Deus, perseverança em meio, ó Deus, a essa fé que depositamos no Senhor.
e cremos no Senhor. Que o Senhor abençoe a todos que estão agora enfrentando, ó Deus, uma dificuldade, ou seja essa da quarentena, ou seja essa da enfermidade. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja e que o Senhor, ó Deus, cura conforme a tua vontade e o teu querer, trazendo livramento e transformação em nossas vidas desse livramento, no nome de Jesus. Amém. Desejo a você um ótimo dia e que Deus abençoe a sua quarta-feira e que ela seja abençoada em sua vida. Deus esteja com você, aonde você está agora. Amém.